Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, vai lá. Compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Não deixem também de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Assim você receberá o conteúdo fresquinho assim que ele chegar no YouTube, tá bom, galera? Quero aproveitar aqui e pedir para vocês dar um pulo lá no canal do Mariano. Deletaram de novo o canal do menino, ele recomeçou de novo do zero. O canal Medo da Meia-Noite, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos à parte 2 do relato de Denise a Licantropa. Relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá? A saga de Denise, a Licantropa e histórias de lobisomens que cruzaram seu caminho. Parte 2, vamos lá? Foi então que na quarta noite eu criei coragem e perguntei sobre os boatos de lobisomem da região. Todos se calaram e imediatamente me arrependi da pergunta. Aí o garoto Roberto, aquele que ajuda em pequenas tarefas da casa, antes que alguém pudesse responder, disse assim: é verdade, essa fazenda que era abandonada, a única pessoa que tinha coragem de morar aqui é a dona Coló. De novo, caiu aquele silêncio depois das palavras do garoto. Então, a Balbina também confirmou. Olha, moço, contam muitas coisas sobre essas terras. São lendas antigas. Uns dizem que é assombração, outros dizem que é lobisomem. A única coisa que sei é que desde menina, e olha que já tenho 60 anos, eu ouvia falar que aqui ninguém ficava, porque pessoas sumiam, feras uivavam e se ouvia gemidos e choro dos escravos torturados, e a única pessoa que sempre morou aqui, apesar de tudo, foi a dona Coló e sua família. A mãe da minha colega, que é espírita, então comentou que acreditava sim que energias residuais de sofrimento e emoções fortes ficassem perambulando por locais assim e que Dona Coló devia ser uma mulher de muita fé, mas que nessa coisa de lobisomens ela não acreditava. Então começou aquele debate, uns acreditando e outros não. Mas os antigos contavam seus causos e experiências, mas para nós hóspedes era só crendice folclórica. Meu colega Marcial perguntou se essas feras eram ainda avistadas ou se tinham ido embora. Pelo que entendi, elas começaram a desaparecer após alguns meses que as obras tinham se iniciado na fazenda, há alguns anos, cerca de 6 anos. E que nos primeiros 8 meses de trabalho, os trabalhadores iam embora ou sumiam sem justificativas. Até que foi contratada uma construtora de outra cidade e chegou o Zé Timbó para fiscalizar tudo e tomar conta.
Naquele momento, eu notei uma certa tensão no ar. Mesmo que não tivessem dito nada demais, aquilo me intrigou e me passou pela cabeça a ideia absurda de que o Zé Timbó fosse um matador ou alguma coisa do gênero. Meu colega também notou a mesma coisa, mas eu não soube definir ou entender naquele momento. Aquele modo quase temeroso das pessoas ao se referirem a isso. O Zé não me parecia uma pessoa de personalidade fria e perigosa. Apesar de calado, ele procurava sempre ajudar e nos orientar. E notei o carinho que a Denise e o pessoal que trabalhava na casa tinha por ele. A Denise disse que pouco ia lá. Infelizmente, ela não podia usufruir tanto daquele lugar como gostaria, pois ainda estava presa por um contrato na Alemanha, mas que ela nunca tinha tido nenhuma experiência com lobisomens que atacassem lá. Apesar de ser uma mulher da ciência, ela acreditava sim que criaturas assim existissem. Bom, todos nós olhamos para ela, como que não acreditando. Até pensei que ela estivesse brincando, mas seu olhar demonstrava que ela falava seriamente. Nesta noite não fui pescar. Tínhamos peixes demais acumulados e eu pretendia ter uma boa noite de sono, porque no dia seguinte íamos sair num passeio de escuna. Após uns minutos, dei boa noite a todos e fui dormir. Mais tarde, naquela noite, bem mais tarde, desci as escadas, porque eu tinha me esquecido de tirar do congelador as bebidas que íamos levar no passeio e encontrei Denise na sala de estar trabalhando em seu notebook. Eu ainda não havia me acostumado com a beleza dela, mesmo encontrando-a diversas vezes no decorrer dos dias. A sua beleza sempre me causava admiração. Após tirar as bebidas do freezer, voltei na sala e perguntei-lhe se ela aceitaria uma xícara de chá. Ela me olhou espantada. Dei risada e perguntei: Ué, por que esse espanto? Porque você é meu hóspede. Era eu quem deveria te oferecer chá. Mas só dessa vez vou aceitar a sua oferta, porque estou exausta. Então, ela me acompanhou até a cozinha e se sentou enquanto eu preparava o chá. Eram 2 horas da madrugada e entre uma xícara e outra começamos a conversar e, para o meu espanto, descobri que ela tinha 40 anos e não 28 como eu julguei no princípio. Conversa vai, conversa vem, descobri que ela era divorciada, sozinha, e eu, cá comigo, pensei até que ela fosse lésbica. Não era possível. Eu não perdi tempo em demonstrar toda a admiração que sentia por ela. Lhe enchi de elogios, afinal, era uma mulher linda fisicamente e internamente. Mas algo me dizia que ela guardava algum segredo, e eu já tinha, inclusive, comentado isso com Maciel diversas vezes. Ele concordava comigo. Eu estava na fase de pegar geral, aquele período pós-divórcio que alguns homens querem só curtir, e confesso que tive medo de tentar me aproximar de Denise e me prender.
pois uma mulher como ela, apesar da sua conversa amena e distância que procurava manter de nós, era uma mulher muito envolvente. A conversa fluía fácil e agradável. E quando nos demos conta, o dia já amanhecia e Dona Bina já entrava pela porta da cozinha trazendo ovos frescos para iniciar o café da manhã. Eu teria muitos detalhes para adicionar aqui, mas não quero ser redundante, senão esse relato daria um livro. Mas, basicamente, a Denise me disse que era órfã, que se casou muito cedo e foi abandonada com 2 filhos. Depois de muitas dificuldades e trabalho duro, ela conseguiu passar no vestibular para medicina. E aí, ainda trabalhando como doméstica, ela conseguiu se formar e, pelo seu bom desempenho, foi ganhando bolsas de estudos pagas e finalmente se tornou uma neurocirurgiã. Vivia ainda parte de sua vida na Europa, trabalhando como chefe de uma ala cirúrgica, e parte de sua vida era no Brasil, perto dos filhos. A sua vida, pelo que entendi, não era fácil. Apesar do sucesso profissional, seus olhos guardavam uma tristeza que eu não soube definir. Ela era um poço de mistérios. Dado ao horário, eu decidi nem ir mais para a cama dormir. Logo, logo, os outros acordariam para irmos fazer aquele passeio de barco. Eu optei por um banho antes do café da manhã. Mais tarde, eu me arrependeria amargamente por não ter descansado naquele dia ao invés de ir passear de barco. Saímos para esse passeio. Os mais velhos decidiram ficar cuidando das crianças e fomos em 13 pessoas. Estávamos no nosso penúltimo dia e até então tudo corria como as férias dos sonhos. Claro que não para todos. 2 ou 3 reclamavam da cama, da comida temperada, do calor, enfim, impossível agradar a todos, mas para os demais não poderia ser mais perfeito. Antes de sair, às 8 da manhã, notei um carro tipo caminhonete parado na porta daquela senhora centenária cega. 2 homens descarregavam uma porta de madeira e alguns materiais de construção. Lembro até de ter visto pela primeira vez a jovem garota tataraneta dela, que segurava um bebê. E pensei comigo, puxa, ela é mesmo bem jovem, parece não ter mais que 14 anos. O dia transcorreu bem. Não ficamos tanto quanto gostaríamos, pois alguns colegas tiveram um enjoo forte com o sacolejar do barco. E o passeio, que era para terminar às 18 horas, acabou terminando às 14. Ficamos mais um pouco na praia, tomando umas cervejas, almoçando, tomando sol e retornamos por volta das 18h30. Até aí, tudo perfeito. Estávamos felizes, animados. O restante do pessoal que tinha decidido não ir estava também feliz e assim, após o banho, estávamos prontos para o jantar às 20 horas. Ao nos sentarmos à mesa,
Chegou logo em seguida na sala a Denise e o gerente Zé Timbó. Eu que não tirava os olhos dela desde o dia que cheguei, e nem o meu colega Maciel, talvez pela atração que sentíamos pela beleza dela, ou seja, pelo nosso histórico de trabalhar no ramo de segurança. Eu, como segurança armado, e ele na Polícia Civil, notamos que algo não ia bem. Uma ruguinha aparecia entre as sobrancelhas dela, e o Zé Timbó, com uma expressão muito carregada, sem aquela simpatia que lhe era peculiar. Olhei para o Maciel e ele para mim. Ele também tinha notado que algo não ia bem e cheguei a imaginar que talvez um dos hóspedes que não foram para o passeio tenham causado algum tipo de aborrecimento, que talvez uma das crianças tenham manchado ou quebrado algum objeto da casa. Então, perguntei se estava tudo bem e ela respondeu que sim, que só estava um pouco cansada pela noite em claro trabalhando e tomando aquele chá na cozinha. Ela tentou desanuviar o semblante e tentou responder com uma brincadeira, mas eu notei que seu comportamento foi forçado. Algo definitivamente não ia bem, mas já que ela não disse nada, eu preferi não insistir e jantamos tranquilos. Mas eu não tirava os olhos dela e notei que por alguns instantes os seus olhos pareciam mudar de tonalidade. Tentei então puxar conversa com o Zé Timbó, que pela primeira vez na nossa estadia estava também jantando conosco. Ele parecia um pouco mais disposto a conversar, e só então pude saber que ele também era do sul do país. Conheceu a Denise por acaso, quando ela participava de um congresso numa cidadezinha próxima a Belo Horizonte, onde ele trabalhava como vaqueiro de uma propriedade muito próspera. Não entrando muito em detalhes, uma amizade entre eles foi feita e após um mês ele já estava instalado na Bahia. Ele então arregaçou as mangas e capinou, construiu cercas. Tudo nessa propriedade tinha uma mãozinha dele, disse ele com orgulho, e foi a primeira vez que vi a Denise sorrir aquela noite. Notei com uma sensação muito desconfortável que o meu colega, sentado à minha frente, também não tirava os olhos dela. A Jaqueline tentou provocar com suas costumeiras reclamações, sempre muito grosseira, ainda se referindo aos negros da região como descendentes de escravo. Mas a Denise estava tão absorta em seus pensamentos que nem mesmo se deu conta da Barbie. Terminamos o jantar. A Denise foi para a varanda da frente, se sentou bem na lateral, onde tinha vista para a ponte e para a casa da dona Coló, e foi lá que eu a encontrei pensativa. A lua alta e cheia no céu iluminava o perfil dela. O ar denso e carregado trazia um vento fresco com uns sinais de chuva. Me sentei ao lado dela, tentando não atrapalhar seus pensamentos, torcendo para que ela falasse comigo,
mas ela só me olhou de relance, sorriu e continuou ali calada. Eu não me aguentava de sono. Todas essas noites pescando e dormindo muito pouco, e para culminar na última noite, passei em claro conversando com ela. Ficamos ali tomando ar fresco por alguns minutos até que o Zé Timbó apareceu, vindo da lateral da casa. Se dirigiu às escadas que davam acesso à varanda onde nos encontrávamos, e notei que ele ia dizer algo, mas se conteve quando me viu. Não querendo ser demais, dei boa noite. Aleguei que estava exausto e subi para o meu quarto. E eu não menti, eu iria mesmo dormir. Chegando lá, meu companheiro de quarto estava deitado assistindo TV e foi logo me perguntando o que tinha acontecido com a Denise, pois ele havia nos visto na varanda juntos e achava que tínhamos conversado. Mas eu disse a verdade a ele. Não sei se ele acreditou, mas eu disse, não sei, não perguntei, só trocamos uma boa noite e deixei-a lá com o Zé Timbó. Então me preparei para dormir. O restante do pessoal se encontravam na varanda do primeiro andar. O Marciel se dirigiu para lá e eu fiquei sozinho no quarto, enquanto a chuva caía e eu adormeci profundamente. O que se passou a seguir, eu não sei precisar o horário, não tenho ideia de quanto tempo eu tinha dormido quando eu e a casa toda acordamos com gritos estridentes, misturados com latidos de cachorros. Não foram exatamente os gritos que me acordaram, foram os cachorros e o meu colega policial que me acordou, acendendo a luz e procurando algo na gaveta do criado. Uma arma. Eu dormia muito pesadamente naquela noite. Eu, como disse antes, estava privado de sono. Chovia lá fora e isso tudo contribuiu para o meu sono pesado. E acordar naquelas circunstâncias me fez dar um pulo da cama, mesmo estando ainda atordoado. Ouvi então a gritaria dos poucos colegas que ainda estavam na varanda. Denise, que saiu do seu quarto do fundo do corredor, ainda de camisola e descalça, também atordoada com a gritaria. Foi aí que ela viu meu colega com a arma em punho, que também saiu do quarto, apressado, em direção às escadas e arregalou os olhos. Ela não perguntou nada. As pessoas da varanda gritavam que a casa da Dona Coló estava sendo atacada por dois vultos que tentavam arrombar a porta do fundo. E foi isso que fez meu colega descer armado. Ao longe, ouvíamos alguém pedindo socorro. Os homens se juntaram para descer lá e ir socorrer. E no meio dessa confusão, vi a Denise voar escadas abaixo. Eu desci também. Logicamente, eu iria tentar fazer algo. Enquanto nos dirigíamos para a porta da frente, ela tomou a direção oposta
e foi na direção da cozinha. Eu fui atrás dos amigos, mas a porta da frente estava trancada. E naquele alvoroço de querer sair, o resto do pessoal gritando enquanto via o que acontecia pela varanda de cima, os cachorros histéricos. Eis que sai de um dos quartos térreo a dona Bina, cozinheira, aflita com tanto barulho. Ela, com a chave na mão, destrancou a porta e colocou uma de suas mãos no braço do meu colega, que postava a pistola, e disse: "Não faça isso. Está escuro. Tem 2 bebês lá. Você pode errar o tiro. Deixa que o pessoal daqui vai cuidar do que quer que esteja acontecendo." Eu via que ela, apesar de demonstrar tranquilidade, temia, tremia de medo. O meu amigo disse que iria mesmo assim e pediu que ficássemos, pois os outros poderiam estar armados também. E isso só pioraria as coisas. Assim que ele saiu, a dona Bina trancou de novo as portas e ficou observando pela janela de vidro o desenrolar das coisas. Ela segurava um rosário e se pôs de joelho no chão rezando. Eu voltei para o andar de cima para ter um ângulo melhor da situação. Pela varanda onde se encontravam os outros, estava uma gritaria só. Mulheres desmaiadas, crianças chorando, gente histérica, gente em choque, afirmando que eram 2 monstros que arrombaram a casa da dona Coló. Quando apurei as vistas e vi, levei uns segundos para processar o que eu estava vendo. Eu achei que estava sonhando e olhava para o rosto das demais pessoas para entender se eles viam a mesma coisa que eu. Quando finalmente me dei conta, debrucei-me na varanda e gritei a todos os pulmões, com toda a força, para o meu colega que tinha acabado de sair armado. Com a força que consegui reunir naquele momento: "Maciel!" E ele parou um pouco antes de subir na ponte, procurando de onde vinha a voz. Olhou na minha direção no andar de cima. E então eu completei: "Volta aqui agora! Não vá lá! Espere por nós!" O Maciel parou, deu mais uma olhada na direção da casa em perigo e voltou correndo para a casa grande. A situação não podia ser mais caótica. Vimos 2 criaturas escuras que, apesar da distância, podia-se dizer que eram enormes, arrombando as portas do fundo da casa. Cachorros enfurecidos em volta deles 2. Lá dentro estavam a dona Coló, cega e centenária, que não conseguiria correr, e Jamile, de resguardo e debilitada, ainda pelo parto recente de 2 bebês gêmeos. Eu não sabia o que fazer, como enfrentar aquelas coisas, usando somente uma pistola. Ninguém queria descer e ajudar. Ninguém queria se arriscar com pedaços de paus ou facas e enfrentar aquilo. Não teve jeito.
Foi aí que vi a porta da frente da casinha se abrir e sair a Jamile correndo com os 2 bebês nas mãos, enquanto a porta dos fundos da casa dela era colocada abaixo. Coloquei as mãos na cabeça e desci voando as escadas. Lá embaixo, o Maciel acabava de entrar, ainda armado, e eu lhe agarrei pelo braço e puxei ele de novo para fora, na intenção de encontrarmos a Jamile e escoltá-la para casa. Mas logo que saímos de casa, paramos gelados, aterrorizados. Uma outra fera estava ali, bem próxima a nós, naquele canteiro bem de frente às 2 varandas frontais da casa. Foi quando Balbina, que ainda segurava a porta aberta, rápida como uma flecha, veio gritando que não. Abaixou o braço do meu colega com suas 2 mãos. Os 2 quase caíram no chão e pela primeira vez em 15 anos ouvi seriamente furioso com alguém. Eu olhava aquele bicho como se fosse um telespectador fora do meu corpo. Eu estava petrificado, sem reação, mudo. A fera mais parecia um boi no tamanho, pelagem bem densa e avermelhada, que ficavam mais densas na região do pescoço, lhe dando uma aparência estranha, olhos azuis quase brancos, como a de um husky siberiano, focinho fino, proeminente, orelhas curtas e pontudas, os dentes eram pontiagudos e todos eles eram tão grandes que não cabiam na boca. Não eram como de leões ou cães, que aparecem só os caninos. Eram todos os dentes salientes. O corpo lembrava de um humano. As garras, principalmente, eram menos peludas, com unhas que pareciam navalhas. Ele não era magro, era um animal robusto, sem cauda. As patas traseiras bem maiores que as dianteiras, lhe deixando com as ancas mais altas que a cabeça. Eu pude ver perfeitamente aquilo, nos mínimos detalhes, quando a dona Bina reganhou a porta e a luz da sala bateu em cheio no bicho, que pareceu ficar atordoado e sair em disparada na direção da Jamile. Nessa hora, começamos a gritar. Ninguém se atreveu a seguir aquele bicho. O Maciel gritava com a Bina, dizendo que a culpa das mortes seriam dela, e com as mãos na cabeça, ainda segurando a arma, ele olhava para o céu e falava: que diabos era aquilo, meu Deus? Que demônio dos infernos era aquilo? Eu nem tinha reação. Fui eu que tinha visto a fera detalhadamente enquanto os 2 brigavam para não matar o bicho. Eu não conseguia nem pensar, nem me dei conta que Denise tinha partido para a cozinha e sumido, e que o Zé Timbó também não estava ali para nos auxiliar. Foi aí que a Bina disse: deixa ele sabe o que está fazendo.
Então eu disse quase gritando: ele quem, mulher? Fala! Ele quem? Fala o que foi aquilo que acabamos de ver. Ela simplesmente falou: aquilo foi um lobisomem. Virou as costas e se dirigiu para a janela. Corri para outra janela que ficava ao lado da porta, na esperança de achar a Jamile. Da posição que eu estava, eu não conseguia ver as feras que tinham entrado na casa dela. Só via ela entre a ponte e a casa. Ficava aquele canteiro circular enormes, com pedras e palmeiras. Eu não queria subir para ver melhor a situação, preocupado em não poder auxiliar Jamile caso ela alcançasse a casa. E foi quando eu vi aquele lobo vermelho que estava há pouco na nossa frente sair de um canto escuro do curral, pular o curral e sair em disparada na direção da Jamile. Nessa hora, eu abri de novo a porta. A Bina se colocou na frente e eu comecei a gritar pela Denise e nada, nenhuma resposta dela. Foi aí que vi a Jamile parar aterrorizada, agarrada aos bebês, que mais pareciam 2 pacotinhos na frente do bicho. O bicho deu 2 passos para o lado, como se esperando ela passar. Cheirou em volta e ela passou correndo. Mas ela passou tão apavorada, num grau de terror tão grande, que eu não sei se foi a tremedeira, ou pelo medo dela, ou pela grama úmida da chuva, que fez ela quase tropeçar ao passar pelo bicho, deixando cair um dos seus pacotinhos. Ela nem se deu conta disso. O bebê caiu e ela seguiu em frente, atravessando o canteiro, gritando para abrirmos a porta. Eu abri a porta e fui ao encontro dela, quase levando ela pelas escadas para subir na varanda de acesso à porta. E assim que ela entrou, desesperada, eu desci e fui na direção do bebê. Desnecessário dizer que o que se passava no andar de cima se desenrolava como um filme de terror, que nem na minha imaginação mais louca eu poderia conceber. Desci as escadas da varanda com a cara e a coragem. O bebê continuava ali. Eu podia ver. O lobo vermelho tinha desaparecido. E quando eu estava quase alcançando, andando rápido, mas sem correr, por conta da grama escorregadia e molhada, eis que me aparece outra fera. Essa saiu debaixo da estrutura da casa. Só deu tempo de ver um vulto branco, enorme, correndo na minha direção, com toda a velocidade, orelhas para trás, quase coladas na cabeça. Eu caí sentado, dobrei os meus joelhos, fechei meus olhos e baixei minha cabeça, protegendo ela com os 2 braços, esperando o ataque. E ouvi os rosnados. Os 2 vultos que arrombaram a casa de Dona Coló. Agora eu podia ver claramente, se degladiando com o vermelho. Eu estava no olho do furacão. Eu ouvia meus colegas gritando da varanda para eu correr. O Marciel dava tiros para o alto e quando um dos bichos
se desprendendo do vermelho, deu um bote para pegar o bebê caído. Aquele lobo branco que eu tinha perdido de vista, mas estava escondido atrás das rochas do jardim, literalmente voou e pegou o outro lobisomem no ar. Aquele bicho, então, se levantou com o lobisomem na boca e lhe sacudiu numa ferocidade absurda. Eu, apesar do pavor, fiquei impressionado com o porte e a grandiosidade daquela criatura. E então, aquele bicho, idêntico ao outro e ligeiramente maior, mas com as mesmas características, só que seu pelo era de um bege quase branco. Logo após aparentemente matar o outro, se virou para a direção do bebê, que estava chorando, e caminhou para ele de pé. O outro lobisomem, a essa altura, tinha corrido, retornado para a casa de Jamile, deixando o outro vermelho lá, muito machucado. Lá estava eu, sentado naquela grama molhada, com medo até de respirar, de piscar. O bebê a uns 10 metros de mim, e a 10 metros na frente do bebê estava o lobo vermelho, muito machucado. O lobisomem mais claro, que ao brigar com o outro, tinha ido para minha lateral, na direção do bebê caído, então fez uma coisa impressionante. Aliás, tudo naquela noite foi impressionante para mim, mas isso culminou tudo. Aquele bicho branco deu uma espécie de grunhido e lambeu as feridas do bicho vermelho, que tinha sido atacado pelos dois outros ao mesmo tempo. O outro imediatamente se levantou e correu em disparada para o fundo da casa grande. Eram amigos. O lobo olhou na direção da casa e olhou o bebê, abaixou a cabeça e rolou o bebê com a ponta do focinho até deixar de bruços no chão, e com aquela boca abocanhou o bebê, levantou e depositou ele no meu colo. Olhou para mim e deu uma piscada e tomou o caminho da ponte na direção da casa da Jamile. O Maciel correu até mim e me ajudou a levantar, e eu fui cambaleando como bêbado, mal sentindo minhas pernas que tremiam em direção à casa grande. A Bina nos esperava com a porta aberta. Logo, foi pegando o bebê para entregar para a moça. Detalhe, o cobertor estava cheio de sangue. E quando ela viu aquilo, caiu desmaiada. O sangue era da boca do lobo que tinha carregado o bebê, mas ela achou que era do bebê. Mas o terror ainda não tinha acabado. Ouvimos o pessoal do andar de cima gritando e subi as escadas, quase engatinhando para ver, e de lá de cima vi a confusão. O outro lobisomem que tinha fugido, ao ver o amigo sendo morto, voltou para casa, e o lobo mais claro, depois de me entregar o bebê, foi imediatamente atrás dele. Havíamos nos esquecido completamente da Dona Coló. A Dona Coló, cega, que mal andava, estava lá naquela casa.
Cheguei a tempo de ver o mais claro entrando pela porta da frente, que tinha ficado escancarada com a saída da Jamile. Não ouvimos nem vimos mais nada, nem sinal da outra fera. Quando o lobo claro entrou na casa da dona Coló, vimos então outro aparecer. Ele saiu de um local no meio do pasto que ficava de frente com a casa de dona Coló. Logo, do outro lado da estrada, atravessou a ponte para o nosso lado e se posicionou atrás de uma rocha que ficava no canteiro, bem de frente a nós. Então aí pude ver com detalhes o bicho. Ele era magro, musculoso e alto. Apesar de ser mais baixo e muito menos corpulento que os outros, ele era ainda assim um animal enorme. Orelhas grandes que pareciam de elefante, esquisitas, peladas, a cara também pelada e a pelagem rala, de pelos negros ou marrons, não sei bem, falhada. As garras eram idênticas às dos outros dois maiores. Pareciam ter mãos com unhas e os joelhos desse tinham um formato de Z, bem mais pronunciado que dos outros. Talvez porque sua magreza deixasse essas características em mais evidência. Mas assim me pareceu. Não tinha rabo, o focinho parecia de porco e vi que seus olhos brilhavam quase alaranjados quando ele olhou para cima e nos viu na varanda. Falei então pro Maciel atirar nele. Atira nele! O bicho, não sei como, parece ter entendido, pois imediatamente olhou para nós dois no alto da varanda e rosnou, dando um pulo tão alto que saltou a rocha que deveria ter quase 2 metros de altura. Meus aterrorizados, o relato tá pegando fogo. É uma pena que tenha acabado a parte 2. Não sei vocês, mas eu já estou ansiosa para a parte 3. E assim que a inscrita mandar a parte 3 do relato, eu estarei compartilhando com vocês, valeu? E então, meus aterrorizados, deixem nos comentários do vídeo o que vocês estão achando da saga de Denise a Licantropa, pois a opinião de vocês é muito importante para mim, é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Só peço que mantenham respeito nos comentários, pois o amigo, confiou em contar a história dele para nós, Como muitos têm o direito de não acreditar, também tenho o dever de respeitar as pessoas, não é? Mas os meus inscritos eu sei que não faltarão com respeito nos comentários. Gente, não esqueça de deixar o like se vocês estiverem gostando, pois o like de vocês tem poder e mostra para o YouTube que vocês estão gostando do meu trabalho. E aí o YouTube manda o conteúdo para mais pessoas. E aí mais pessoas vêm para o canal. Também peço para vocês compartilhar e ajudar o canal a crescer. E o canal vai crescendo e eu, a contrapartida, vou fazer de tudo para melhorar e cada vez trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês. Quero pedir para você que tem um relato,
um conto ou uma história de qualquer assunto sobrenatural. Pode ser lobisomem, fantasma, reencarnação, vampiro, enfim, tudo que for sobrenatural. Manda para o e-mail do canal, que aí eu estarei compartilhando sua experiência, sua história ou seu conto com todos que passarem por aqui. O e-mail do canal é lusanjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Quero agradecer a todos os canais parceiros, todos os grupos do Facebook e páginas que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Peço para vocês, meus amores, dar um pulinho também na página do canal, dá aquela força lá, tá bom? E quero agradecer principalmente a vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, que fizeram do meu sonho de ter um canal de terror, né? Angel Black Contos de Terror, a minha mais doce realidade. Muito obrigado, vocês são demais. Eu vou parando por aqui, tá? Desejando a vocês que tenham uma boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos, tá? Vocês moram no meu coração. Tchau! Mua!